Na França do século XVI, em um tempo de intensas convulsões religiosas e políticas, um grupo de fiéis emergiu, determinado a seguir os ensinamentos da Reforma Protestante. Eles eram conhecidos como os huguenotes. Em um país majoritariamente católico, eles buscaram liberdade para praticar sua fé, enfrentando desde o início a desconfiança e a hostilidade das autoridades religiosas e civis. Este vídeo nos leva a uma jornada através dos séculos explorando a vida e a luta de uma comunidade que desafiou as normas estabelecidas em nome de sua fé protestante. Dos confrontos sangrentos das guerras religiosas às difíceis jornadas em busca de refúgio, os huguenotes deixaram um legado que transcendeu fronteiras. Vamos juntos descobrir como suas convicções moldaram não apenas suas vidas, mas também influenciaram culturas e sociedades ao redor do mundo. O movimento protestante surgiu no início do século XVI como uma resposta à crescente insatisfação com a Igreja Católica Romana, vista por muitos como corrupta e desconectada das necessidades espirituais dos fiéis. As sementes desse movimento foram plantadas por críticos anteriores como John Wycliffe e John Hus, que questionaram a autoridade papal e defenderam a tradução da Bíblia para as línguas locais, permitindo que mais pessoas tivessem acesso direto às Escrituras. John Wycliffe, um teólogo inglês do século XIV, foi um desses críticos da Igreja. Ele defendia a supremacia das Escrituras sobre a autoridade eclesiástica e criticava a riqueza e o poder do clero. Suas ideias influenciaram John Hus, um reformador tcheco que também desafiou a autoridade da Igreja e acabou sendo executado por heresia em 1415. A morte de Hus gerou revoltas e preparou o terreno para futuras reformas. O movimento ganhou força significativa com Martinho Lutero, um monge alemão que em 1517 publicou suas 95 teses, criticando a venda de indulgências e outras práticas da Igreja. Lutero defendia a justificação pela fé somente e a autoridade das Escrituras, ideias que rapidamente se espalharam pela Europa graças à recente invenção da imprensa. Sua tradução da Bíblia para o alemão tornou as Escrituras acessíveis a um público mais amplo, fortalecendo o movimento reformista. Outro nome crucial na Reforma foi João Calvino, um teólogo francês que desenvolveu a doutrina da predestinação e enfatizou a soberania de Deus. Calvino estabeleceu uma teocracia em Genebra que se tornou um centro de formação e disseminação do pensamento reformado. Sua obra Institutas da Religião Cristã sistematizou as doutrinas protestantes e influenciou profundamente o desenvolvimento do protestantismo, especialmente em regiões como a França, os Países Baixos e a Escócia. Além de Lutero e Calvino, outros reformadores desempenharam papéis importantes. Henrique Zwinglio liderou a reforma na Suíça, defendendo a simplificação do culto e a rejeição de práticas não bíblicas. Na Inglaterra, Thomas Cranmer e outros reformadores contribuíram para a separação da Igreja Anglicana de Roma, enquanto John Knox levou as ideias calvinistas para a Escócia, o que iria fundar posteriormente a Igreja Presbiteriana. Esses líderes e suas ideias não apenas desafiaram a hegemonia da Igreja Católica, mas também inspiraram uma série de novos movimentos reformistas por toda a Europa. Um desses movimentos reformistas foram os huguenotes. Inspirados principalmente pelos ideais de João Calvino, os huguenotes foram os primeiros protestantes franceses, convertidos a partir de pregadores viajantes e materiais que eram enviados de Genebra, que era um importante centro calvinista da época. As primeiras comunidades protestantes na França surgiram por volta de 1520, atraindo seguidores de várias camadas sociais, desde camponeses até nobres influentes. Eles buscavam uma forma de espiritualidade mais pessoal e direta, livre das práticas que consideravam corruptas na Igreja Católica. As ideias reformistas encontraram ressonância em um país marcado por tensões políticas e sociais, alimentando um desejo crescente por liberdade religiosa e reforma social. Em 1559, os huguenotes realizaram seu primeiro sínodo nacional em Paris, onde estabeleceram uma confissão de fé e uma estrutura eclesiástica baseada no modelo calvinista, que era uma estrutura bem mais simples, compostas por anciãos eleitos dentre o povo e descentralizada,
com decisões coletivas tomadas regionalmente e nacionalmente, o que contrastava com a estrutura centralizada no Papa da Igreja Católica e sua hierarquia vertical composta por diversos níveis do clero. Além disso, os cultos calvinistas eram mais simples, focados na pregação e leitura da Bíblia, feitos na língua local, enquanto a Igreja Católica enfatizava a missa como um ritual sacramental, com uma liturgia mais elaborada e feita em latim. A salvação, segundo o calvinismo, era alcançada pela fé e pela graça de Deus, sem a intercessão dos sacramentos ou do clero, ao contrário da visão católica, que atribuía papel essencial aos sacramentos, que ao todo eram 7. Já para os calvinistas, havia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Apesar de logo atrair grande parte das massas que estavam insatisfeitas com a Igreja Católica, o crescimento dos huguenotes enfrentou resistência e hostilidade. A França, predominantemente católica, viu no movimento uma ameaça à sua unidade religiosa e política. Este período de fervor religioso e conflito político prenunciava décadas de confrontos violentos que culminariam nas guerras de religião. Além da tensão religiosa promovida pela crescente influência do protestantismo calvinista na França, o país enfrentava questões políticas delicadas. A monarquia, que estava nas mãos da família real Valois desde 1389, estava agora enfraquecida desde a morte do rei Henrique II em 1559. E isto criara uma oportunidade de poder, levando à disputa entre facções nobres. Ascendera ao poder o filho mais velho do falecido rei Francisco II. Devido à sua tenra idade e inexperiência, Francisco II era fortemente influenciado pela família de sua esposa, particularmente pelos tios dela, os poderosos Duque de Guise. Naquele momento, uma reforma religiosa mudaria todas as estruturas de poder. E dado que muitos dos nobres, como os Guise, tinham os seus privilégios por conta de suas relações com a Igreja Católica, caso ela viesse a perder o seu poder, estes nobres perderiam também os seus privilégios. Por outro lado, uma reforma religiosa beneficiaria famílias nobres protestantes, que também ambicionavam ascender na escala e na hierarquia do poder, como a família Bourbon. Assim, essa questão religiosa apenas inflamava algo que para aqueles nobres era mais importante: o poder. O estopim da guerra entre católicos e protestantes aconteceu em 1562 na pequena cidade de Vassy, na região de Champagne, nordeste da França. Francisco, Duque de Guise, um dos líderes da facção católica, estava viajando pela região e parou em Vassy. Durante sua estadia, ele encontrou um grupo de huguenotes realizando um culto religioso em um celeiro, o que era uma prática comum entre os protestantes, devido à proibição de seus cultos em locais públicos. Alegadamente incomodado pelo som do culto, o duque tentou dispersar a congregação. O confronto rapidamente escalou para uma violência quando os guardas do duque abriram fogo contra os huguenotes. Cerca de 23 a 63 huguenotes foram mortos e mais 100 ficaram feridos. As circunstâncias exatas e o número de vítimas variam conforme as fontes. Fato é que o massacre acirrou as tensões religiosas já existentes e levou a uma série de represálias e confrontos em toda a França, catalisando uma série de 8 conflitos intermitentes, conhecidos como as Guerras de Religião, que devastaram a França entre 1562 e 1598. Falecido abruptamente, o rei Francisco II foi substituído por seu irmão mais novo, o rei Carlos IX, que naquela época era apenas um menino de 12 anos. Sob a influência de sua mãe, rainha regente, Catarina de Médici, tentou inicialmente promover a paz, mas a violência eclodiu em várias partes do país, tornando inevitável o conflito armado. O massacre polarizou ainda mais as comunidades católicas e protestantes, levando a uma intensificação da violência entre os grupos. Logo, as guerras religiosas na França atraíram a atenção de potências estrangeiras. A Espanha, sob o comando de Filipe II, apoiou os católicos, enquanto a Inglaterra, governada por Elizabeth I, ofereceu apoio aos huguenotes. Os huguenotes se organizaram sob a liderança de nobres como o príncipe de Condé e almirante Gaspar de Coligny. Por outro lado, os católicos eram liderados principalmente pela Casa de Guise. Tornara-se então uma guerra civil, franceses contra franceses,
católicos contra huguenotes. E como em qualquer outro conflito em que religião se une à política, houve excessos de ambos os lados, tornando a situação toda um tanto mais delicada de ser analisada e de se tomar partido. Entre os huguenotes havia aqueles que viam a guerra como uma oportunidade política. Esses indivíduos, muitas vezes pertencentes à nobreza, estavam menos interessados nas questões religiosas e mais focados em expandir o seu poder e influência. Para eles, o conflito era uma chance de desafiar a hegemonia católica e potencialmente tomar o controle político do país. Por outro lado, a maioria dos huguenotes eram simples cidadãos cuja fé protestante não estava ligada a ambições políticas. Composto por diversas classes, de camponeses, artesãos, tecelões, comerciantes, esses indivíduos buscavam apenas a liberdade de praticar sua religião sem medo de perseguição. Essas guerras foram marcadas por batalhas sangrentas, massacres e destruição generalizada em várias partes do país. Os conflitos causaram grande destruição em cidades e vilas, levando o deslocamento de milhares de pessoas. A economia francesa sofreu com a devastação das terras agrícolas e interrupção do comércio. A guerra também teve um impacto cultural significativo, com a destruição de obras de arte e o fechamento de instituições educacionais e religiosas. Os fiéis huguenotes, que não tinham interesse na batalha, foram pegos no fogo cruzado de um combate que não escolheram lutar. Infelizmente, a complexa teia de interesses políticos e religiosos o colocavam debaixo da proteção dos nobres, que os transformaram em pobres vítimas. A violência indiscriminada da guerra não só ceifou vidas, mas também acirrou ainda mais as tensões, empurrando a França para um ciclo de violência que duraria décadas. Assim, o conflito não foi apenas uma luta entre duas fés, mas principalmente uma disputa de poder, onde muitos inocentes pagaram o preço mais alto. Em 1570, 8 anos após o massacre de Vassy e de longas batalhas, é assinado o Edito de Saint-Germain-en-Laye, que concedia certa liberdade religiosa aos huguenotes, permitindo-lhes praticar a sua fé sob condições específicas. Além disso, os huguenotes receberam anistia geral para atos cometidos durante a guerra e receberam o controle de cidades fortificadas como garantia de sua segurança. Essas cidades serviram como refúgios seguros para os protestantes. O Edito de Saint-Germain-en-Laye representou um esforço da rainha regente Catarina de Médici para que as duas partes envolvidas no conflito entrassem em um acordo para pôr fim à guerra civil que assolava a França. A fim de selar o fim dos conflitos e fortalecer a harmonia, foi arranjado um casamento entre a princesa Margarida, irmã do rei e filha da rainha regente Catarina de Médici, com um nobre protestante, Henrique de Navarra, da família Bourbon, que por acaso também era primo do rei. O casamento era puramente político, planejado como uma estratégia de apaziguar as tensões entre católicos e protestantes huguenotes. Celebrada em Paris em 1572, contou com a presença de nobres de toda a Europa. Como o noivo Henrique de Navarra não era católico, o casamento não pôde ser realizado na Catedral de Notre-Dame, como era costume. Mas apesar de ter sido realizado nos arredores do rio Sena, o casamento foi celebrado com grande pompa e circunstância. Pelos arredores de Paris circulavam uma aparente paz entre católicos e protestantes. Aqueles que há pouco estavam se degladiando, agora dividiam assentos diante de uma mesma mesa para celebrações. Como costume, os casamentos reais do século XVI eram eventos grandiosos, marcados por celebrações que duravam vários dias, banquetes suntuosos, bailes e torneios com demonstrações públicas de alegria e prosperidade. No entanto, naqueles dias, pairava sobre o ar de Paris a tensão e a desconfiança com a presença de tantos protestantes na capital. Entre os nobres protestantes que haviam ido a Paris para a celebração, estava o almirante Gaspar de Coligny, um militar de muito prestígio que já havia defendido a coroa da França nas guerras italianas. No entanto, sua conversão ao protestantismo por volta de 1558 marcou um ponto de virada em sua vida e carreira.
Agora, um defensor fervoroso da causa huguenote, sua presença pelas ruas de Paris era vista como uma afronta para muitos católicos. Não, porém, para o rei Carlos IX, agora com 22 anos. Ele não compartilhava da animosidade geral contra Coligny. Pelo contrário, o jovem monarca via no almirante um conselheiro valioso e respeitável. Esta estima era particularmente notável, pois contrastava fortemente com o tratamento que Carlos recebia de outros membros da corte. Enquanto sua mãe, a rainha regente Catarina de Médici, e os poderosos duques de Guise frequentemente o tratavam com desdém, como se ele ainda fosse um mero garoto, Coligny demonstrava um respeito genuíno pela posição e opiniões do rei. Essa atitude não apenas agradava a Carlos IX, mas também fortalecia significativamente o vínculo entre o monarca e o líder huguenote. A relação entre Carlos IX e Coligny ia além de uma simples aliança política. Representava para o jovem rei uma fonte de validação e reconhecimento de sua autoridade, algo que ele raramente experimentava em seu círculo mais próximo. Esta dinâmica única acrescentava uma camada adicional de complexidade à já tensa situação política e religiosa da França naquele momento. Como se não bastasse, a família Guise ainda guardava um forte sentimento de vingança contra Coligny. Isso porque durante as guerras religiosas na França, em certa batalha, o duque sênior de Guise foi morto e Coligny foi responsabilizado como mandante do crime. Por mais que o atirador tenha se retratado mais tarde de sua acusação contra Coligny, a família Guise mantinha o almirante sob suspeita. A tão sonhada harmonia entre católicos e huguenotes não foi suficiente para apaziguar a tensão que havia no ar de Paris por ocasião do casamento da princesa católica com o nobre huguenote. Poucos dias após o casamento, o almirante Coligny é alvejado com um tiro, mas sobrevive. As suspeitas da tentativa de homicídio recaem sobre a rainha regente Catarina de Médici, juntamente com a família Guise. Rumores de uma retaliação protestante começaram a circular, elevando a tensão na cidade. Temerosos de uma represália, eles manobram os fatos e convencem o rei de que os huguenotes planejam a sua morte. É então que o rei Carlos IX diz uma célebre frase que marcou a história: "Matem eles! Matem todos eles!" Catarina dá a ordem e o próprio Duque de Guise reúne seus homens para irem até onde estava o almirante Coligny, a fim de terminar o que haviam começado. Era a madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto de 1572, quando os soldados entraram em ação. O almirante Coligny estava hospedado aqui na Rue de Betzy, aqui no centro de Paris, bem atrás do Louvre, quando sua casa foi invadida e ele arremessado pela janela do andar superior e decapitado pelos soldados que estavam do lado de fora. O sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, aqui ao lado, então toca como um sinal para que o massacre se iniciasse contra todos os protestantes. Instigados por líderes católicos, os assassinatos começaram pelos líderes huguenotes que estavam em Paris por ocasião do casamento, e logo se estendeu para todo e qualquer huguenote que ali estivesse. O próprio Palácio do Rei, o Palácio do Louvre, aqui ao lado, estava repleto de hóspedes e convidados huguenotes, e a sanguinolência logo cria um alvoroço entre os corredores do palácio. Pela cidade, as ruas ficaram repletas de cadáveres. Não se respeitava nem idade, nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Carroças carregavam os corpos e atiravam no rio Sena. E dizem os relatos da época que o rio chegou a ficar vermelho com tanto sangue derramado. Poucos foram os protestantes que estavam em Paris que conseguiram escapar com vida. Estima-se que somente nesta noite tenham morrido mais de 3.000 huguenotes na cidade de Paris. Os relatos contam que cerca de 1.100 corpos foram retirados aqui do rio Sena nos dias seguintes. As esperanças de coexistência pacífica rapidamente foram destruídas em uma noite de terror. O massacre, no entanto, não se limitou a Paris, mas rapidamente se espalhou por toda a França, não somente nos dias seguintes, mas se estendendo de agosto até o mês de outubro. Ao todo, estima-se que cerca de 70.000 huguenotes foram brutalmente assassinados em diferentes cidades em toda a França. Entre os relatos da época, conta a história de uma menina
que foi banhada com o sangue de seus próprios pais e ameaçada que, caso se tornasse uma huguenote, teria o mesmo destino de seus pais. O nome desse massacre leva o nome de Noite de São Bartolomeu, pois naquela noite em que se iniciou o massacre em Paris, era a data dedicada a São Bartolomeu no calendário católico. Por fim, os católicos justificaram o ato brutal como preventivo, dado a possibilidade de retaliação por conta da tentativa de homicídio do almirante Coligny. Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi, em longa procissão, à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. E no Vaticano ainda se podem ver 3 quadros de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho urdindo a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro e 4 meses depois da carnificina, ouviu complacentemente ao sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e a São Luís. Curiosamente, o noivo do casamento, o nobre Henrique de Navarra, consegue sobreviver ao massacre, embora fosse huguenote, pois havia se escondido nos aposentos do rei, aqui do Palácio do Louvre. No entanto, ele é capturado e forçado a se converter ao catolicismo para salvar a sua vida. Ainda assim, foi mantido como prisioneiro virtual na corte francesa por vários anos. Isso significava que ele não estava tecnicamente preso, mas a sua liberdade era severamente restrita. Em 1576, no entanto, cerca de 4 anos após o massacre, Henrique consegue escapar de Paris. E uma vez livre, ele imediatamente renuncia ao catolicismo e retorna à fé protestante, pois o massacre não extinguira o protestantismo na França, e logo os conflitos e batalhas entre católicos e protestantes retomavam sem trégua. O rei, nessa época, 4 anos após o massacre, já era outro irmão da dinastia Valois, Henrique III, pois Carlos IX, seu irmão, havia falecido prematuramente sem deixar herdeiros legítimos para sucedê-lo ao trono. A essa altura, Henrique III já era o 3º irmão da dinastia a assumir o trono após a morte de seu pai. Não confunda Henrique III com Henrique de Navarra, são personagens diferentes da mesma história. Henrique III, assim como seus irmãos, não teve um longo reinado. Passados 15 anos, no ano de 1589, com 37 anos de idade, Henrique III é assassinado, se tornando o último monarca da Casa de Valois a governar a França. A sua mãe, Catarina de Médici, quem bravamente lutava pela sua dinastia, também já havia morrido, abrindo espaço para uma mudança de poder. Curiosamente, Henrique de Navarra, o noivo huguenote que havia se casado com a princesa católica, era o próximo na linha sucessória ao trono, sendo o parente masculino mais próximo do falecido rei e agora herdeiro legítimo ao trono. Apesar de ser um líder huguenote, Henrique de Navarra encontrava apoio político de parte da nobreza, que preferia um rei protestante que fosse francês a uma intervenção estrangeira. Além disso, alguns políticos viam nele uma chance de pacificação do reino. Faltava, no entanto, a aprovação da ala católica. Em 1593, Henrique então toma uma decisão crucial: converter-se ao catolicismo. Sua famosa frase, "Paris vale uma missa", ilustra o pragmatismo dessa decisão. A conversão então remove o principal obstáculo à sua aceitação pela maioria católica. Agora rei da França, Henrique de Navarra se torna Henrique IV, que com muita habilidade diplomática e carisma consegue negociar com diferentes facções e gradualmente conquistar o apoio de mais nobres a fim de estabelecer em 1598 o Édito de Nantes, encerrando oficialmente as guerras religiosas e garantindo liberdade religiosa aos protestantes e pacificando o reino da França. Aqui cabe fazermos uma pequena reflexão.
Era necessário que Henrique de Navarra negasse sua fé protestante e se convertesse ao catolicismo a fim de se tornar rei. Agora, coroado rei da França, Henrique pôde beneficiar os protestantes através do Édito de Nantes, garantindo a liberdade religiosa aos huguenotes, ainda que ele mesmo tenha permanecido católico pelo resto de sua vida, pelo menos era o que parecia. A questão é, essa aparente conversão ao catolicismo foi um ato estratégico e político de Henrique para não somente beneficiar a si próprio, como os demais protestantes, a fim de promover a paz? Estaria Henrique certo ou errado em ter agido dessa forma? Essa é uma questão que divide opiniões. Se Henrique permanecesse fiel à sua fé protestante, possivelmente ele nunca teria se tornado rei da França. Possivelmente a perseguição aos protestantes continuasse e outros huguenotes perdessem a vida. Talvez o próprio Henrique acabasse morrendo. Para alguns, a decisão de Henrique em aceitar uma aparente renúncia de sua fé parece ser justificada pelos atos seguintes e pela promoção da paz e da liberdade religiosa promovida agora que ele era o próprio rei. A história de Henrique de Navarra se contrasta com a história de fé e resiliência de uma mulher huguenote. Seu nome, Marie Durand. Marie Durand foi uma huguenote que viveu numa pequena vila no sul da França. Ela passou por um dos períodos em que a caça aos huguenotes foi mais acirrada. Não durou muito tempo para que o Édito de Nantes, promulgado por Henrique IV, que dava liberdade religiosa aos protestantes, fosse revogado pelo rei Luís XIV, neto de Henrique IV. Esse período ficou conhecido como as Grandes Dragonadas. Nesse período, que se estende de 1685 aproximadamente até a Revolução Francesa, em 1789, os huguenotes voltaram a ser perseguidos com mais afinco. Aos soldados, também conhecidos como dragões, era-lhes permitido invadir as casas das famílias protestantes e se alojar ali, cometendo abusos e violências para forçar conversões. Homens e mulheres eram espancados, torturados e estuprados. As casas e bens dos huguenotes eram frequentemente vandalizadas ou destruídas, e suas propriedades confiscadas pela coroa ou pela Igreja Católica. Crianças eram separadas de seus pais e enviadas para serem educadas em instituições católicas. Muitos eram levados para prisões, outros ao trabalho escravo e outros executados. Esse conjunto de ações visava não somente promover uma violência física aos huguenotes, mas criar uma pressão psicológica contra eles, pois todas as formas de abuso seriam imediatamente interrompidas caso eles se convertessem ao catolicismo. Esse período resultou em uma onda massiva de emigrações de huguenotes para outros países protestantes, como Suíça, Inglaterra, Holanda, Prússia e até mesmo o Novo Mundo. No Brasil, a tentativa de estabelecer a França Antártica na Baía de Guanabara foi uma das primeiras iniciativas de criar uma comunidade protestante fora da Europa. Estima-se que cerca de 200.000 a 300.000 huguenotes tenham deixado a França durante esse período. No entanto, Marie Durand e sua família protestante permaneciam ali na França. Marie era filha de Etienne Durand, um protestante conhecido, e irmã de Pierre Durand, um pastor protestante clandestino. Assim, sua família já era conhecida e vigiada por suas crenças religiosas. Apesar de o proselitismo religioso ser proibido na França, seu irmão, o pastor Pierre Durand, continuava pregando clandestinamente e levando novos adeptos e conversos ao protestantismo. Foi então que, em 1730, Marie Durand, com apenas 19 anos de idade, foi capturada e mantida presa aqui na Torre de Constance, em Aigues-Mortes, por conta de sua afiliação ao movimento protestante. Esperava-se que, com a prisão de Marie, seu irmão Pierre se entregasse aos soldados. Juntamente com ela, outros foram capturados e mantidos presos. Houve aqueles que, frente às dificuldades do cárcere, renunciaram à sua fé protestante e converteram-se ao catolicismo a fim de serem libertos. No entanto, contra todas as expectativas, Marie Durand permaneceu 38 anos na Torre de Constance, em Aigues-Mortes, sem nunca renunciar à sua fé, tornando-se um símbolo de resistência e fé para os protestantes franceses. Marie possuía a chave para a sua liberdade. Bastava pronunciar as palavras que os católicos gostariam de ouvir, mas isso ela não podia fazer. Durante o seu tempo na prisão, ela teria gravado a palavra résister, que quer dizer resistam em uma pedra.
inspirando outros a manterem a sua fé em face de opressão. Ela foi libertada em 1768, após 38 anos encarcerada, não por ter renunciado à sua fé, mas sim devido a uma mudança nas circunstâncias políticas e sociais da França, e viveu até 1776. Sua história é lembrada como um exemplo de coragem e determinação. Talvez aqueles que pensem que Henrique de Navarra tenha agido sabiamente em renunciar à sua fé protestante a fim de ganhar a coroa da França, também pensem que Marie Durand poderia de igual forma ter renunciado à sua fé, mantendo-a em secreto. Afinal, como os católicos conheceriam seus pensamentos? Ela poderia ter retornado para casa em segurança, continuado suas orações e preservado a sua fé protestante longe dos olhares inquisidores. Quem saberia? Ou talvez alguns pensem no que Marie poderia ter realizado pela causa protestante se estivesse em liberdade. Não valeria uma aparente retratação, como fez Henrique de Navarra, por um bem maior? Mas o que isso significaria? Que impacto isso teria causado na sua própria integridade pessoal? Bem como na força do movimento protestante como um todo, a famosa frase de Henrique de Navarra, "Paris vale uma missa", pode ter-lhe assegurado a coroa. Mas a que custo? Que custo à sua consciência e para a causa que ele anteriormente defendia? Ao longo dos séculos, a história revela que a verdade ganhou mais através da força do testemunho silencioso da fé de alguns do que através da influência dos poderes seculares e autoridades mundanas. A resiliência da fé pessoal, muitas vezes manifestada em momentos de adversidade e perseguição, provou ser um catalisador mais potente para a expansão e fortalecimento do cristianismo do que alianças com as estruturas do poder temporal. O exemplo de Marie e tantos outros que foram martirizados, dando suas vidas, sendo executados por sua fé, é o cumprimento de Apocalipse 12:11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Hoje desfrutamos de uma vida de paz e liberdade que aqueles huguenotes não tinham. Contudo, chegará o dia em que igualmente teremos que tomar uma decisão frente às pressões políticas e religiosas que sobrevirão. O profeta Daniel diz que no tempo do fim haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Manteremos nossa fé como fez Marie, ainda que caiam os céus, ou a renunciaremos como fez Henrique por benefícios temporais? Marie e Henrique são exemplos de duas classes que hoje existem em nossas fileiras. Ambos eram protestantes, ambos eram huguenotes. De igual modo, hoje em nossa igreja, mesmo entre os líderes, assim como naquele tempo, há representantes de ambas as classes. A qual delas faremos parte? Ellen White, inspirada por Deus, afirma o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, quando a fogueira da Inquisição for novamente acesa, quando a perseguição novamente assolar aqueles que buscam seguir a verdade, uma classe numerosa, Ellen White diz, dentre aqueles que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, isto é, uma numerosa classe dentre os adventistas do sétimo dia, não poucos, mas muitos, abandonarão a sua posição. Agora veja, não somente abandonarão a sua fé, mas passarão para as fileiras do adversário e unirão seus esforços contra seus antigos irmãos na fé. Ela continua: unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Muitos do nosso povo têm se unido às práticas do mundo, se vestem igual ao mundo, comem igual ao mundo, falam igual ao mundo, assistem e ouvem o que o mundo assiste, gosta das coisas que o mundo oferece, de forma que passam a pensar também como o mundo pensa. Por isso Ellen White diz que, participando de seu espírito, chegam a ver as coisas quase sobre a mesma luz. Assim, quando vier a prova, quando vier as dificuldades, estarão prontos, ela diz, para escolher o lado mais fácil, o lado mais popular. Se tornarão nossos piores inimigos. Muitos que hoje estão em nossas fileiras
serão nossos futuros algozes. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Qual a diferença entre essas duas classes? O que fará com que uma classe numerosa de adventistas do sétimo dia se apostate, unindo-se ao poder papal? Eles não têm sido santificados pela obediência à verdade. Essa é a resposta. Quanta luz da verdade nós temos hoje, mas que infelizmente não tem sido pregada em nossos púlpitos, nem sido seguida por nossos membros? A Igreja Adventista do sétimo dia já possui toda a verdade, mas parte dessa verdade foi jogada por terra pelos seus líderes e membros. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A completa santificação só pode ser realizada através do conhecimento da verdade. Privando-os da verdade, a Igreja também tem privado seus líderes e membros da completa santificação, que é o que nos preparará para a última grande crise. Queridos, os eventos finais da história dessa terra não devem ser considerados levianamente. Um preparo deve ser feito desde já. O atleta que acha que é capaz de ir para as Olimpíadas sem qualquer tipo de preparo está, na verdade, se preparando para um grande fracasso. Se achamos que no limiar da crise ainda conseguiremos nos preparar, estamos sinceramente equivocados. Resistência e firmeza de caráter requer preparo desde já. Que as palavras deixadas por Marie Durand, gravadas em pedras há tanto tempo atrás, resistir, ainda sirvam de inspiração para nós. Sua resistência inspirou gerações e sua história de sobrevivência ecoa como um testemunho eterno de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé e a resiliência podem prevalecer. Que o testemunho de fé dos huguenotes possa inspirar-nos a manter tal semelhante fé, para que igualmente possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Por caminhos onde eu passar, eu vou falar da verdade que eu encontrei, eu vou cantar. Mas se duro o caminho for, perigoso e assustador, eu me lembrarei da tua dor. Somente pela fé posso alcançar. Sei que em mim não há bem algum, mas vou confiar na promessa do teu favor, na certeza do teu amor. Sei que o céu se abrirá se quiseres me livrar. Do contrário, aceito a prova, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei, Jesus. Muitas vezes eu já ouvi alguém contar de histórias de filhos teus em terra e mar, ao saírem a proclamar a verdade tão singular, com coragem foram até o fim. Outros não conseguiram ser assim fiéis,
e na hora da provação, da tentação, não puderam resistir, foram quase até o fim, se voltaram para trás, desviar o olhar do Pai. Eu não quero ser como Ele, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei, eu não te negarei.